Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no Missionários da Luz, né? Dando sequência no vídeo 75, né? Então, nós estamos tratando do caso de reencarnação, caso de desencarnação. Então, é impossível falar em reencarnação sem falar em desencarnação, né? Por mais que o assunto é muito complexo, relativo, né? Cada caso é um caso. Não há como abordar todos os casos de reencarnações e nem de desencarnação. Não há como. A pessoa que fala assim, tem como abordar sim. Porque a reencarnação, ela resume, diz a pessoa assim, ó. A reencarnação resume apenas no mundo que nós nos encontramos, reencarnar no mundo de provas e expiações. Isso é uma santa ignorância. Quem diz isso não tem conhecimento das leis de Deus, não tem conhecimento das obras de Kardec, de espécie alguma. Porque se fosse abordar só mundo de provas e expiações, seria fácil. Mas não é só mundo de provas e expiações. Quando se fala em reencarnação, nós estamos abordando uma programação, acima de tudo, divina, concedida por Deus a todos nós. Quando se fala em reencarnação, nós estamos abordando um processo assim muito, como se diz assim, muito sutil, muito imperceptível, porque cada caso é um caso, né? E existem milhões de reencarnações, de formas de reencarnações, na Terra mesmo, de acordo com a evolução do ser. Por isso que eu digo que cada caso é um caso. Então, observando aqui, ó, vamos voltar um parágrafozinho antes, para depois darmos sequência no que nós grifamos aqui. Então, nós paramos ontem nesse tópico aqui, mas nós vamos voltar um parágrafo antes. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nestes termos: esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Observe agora para você ver. Nós não havíamos lido no vídeo anterior esse tópico, que
que acabamos de ler. Olha só. O instrutor herculano, ele disse a Alexandre: esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Isso é tão interessante, queridos amigos, esse processo magnético, mas tão interessante, porque vai ocorrer aqui uma miniaturização. Então vamos pensar da seguinte forma: essa miniaturização leva essa magnetização, esse magnetismo que eles aplicam no espírito reencarnante, isso é em todos. Vamos pensar assim: na Terra hoje existe 7 bi e 750 milhões de pessoas reencarnadas. Tá mais um pouquinho, mas você assim, não faz tanta questão não, sabe por quê? Porque é muita coisa para uma cabeça só, né? Mas tá entre 7 bi 750 e entre 7 bi e 790 milhões. Tá nessa casa aí. Todos passam por essa magnetização. Essa magnetização leva o espírito a uma redução, sabe, espiritual. É óbvio que ele não perde a forma, é apenas uma miniaturização que ele praticamente ele se assemelha a um átomo. Depois de miniaturizado, ele se assemelha ao átomo, de tão pequeno. Olha só para você ver. Passamos em seguida à pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Segismundo estava aflito. Ele estava numa câmara, né? Câmera, olha só o tonto aqui. Ele estava numa câmara ao lado do quarto de Adelino e Raquel. Ele estava sendo preparado para reencarnar. O mais interessante, queridos irmãos, eu estou narrando essa história, depois nós vamos entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muita coisa, nós vamos tratar disso aqui um bom tempo. Mas eu estou narrando essa história aqui de Segismundo, não para dizer para você que isso ocorre com todo mundo. Não, porque não existe, eu já vou repetir, não existe 2 casos nos universos e nas dimensões iguais de desencarnação e de reencarnação. Mas é preciso dizer que todas as reencarnações e todas as desencarnações
exige um trabalho hércule, um trabalho imenso da espiritualidade maior. Nós não conseguimos, no nível evolutivo que nós nos encontramos, nós não conseguimos reencarnar sem o auxílio da espiritualidade maior, no nível que nós nos encontramos. Veja bem, existem espíritos mais evoluídos que conseguem reencarnar sem o auxílio dos benfeitores espirituais. Como existem espíritos evoluídos que conseguem desencarnar sem o auxílio dos benfeitores. Você entendeu? Mas observe que a maioria depende. E que com quase todo mundo, não é generalizando, mas com quase todo mundo, é esse trabalho hércule. É esse trabalho imenso que a espiritualidade exerce no plano espiritual. Então, nós temos que entender que esse processo de trabalho é apenas um. Muitas pessoas dizem assim: quando eu morrer, vou descansar. Descansar é no plano espiritual que existe realmente o trabalho. Na Terra é apenas um recreio. Sabe o aluno, quando bate o sino, ele sai da sala de aula para o recreio? É a mesma coisa. Na Terra é o recreio. No plano espiritual é a sala de aula. Então, esse é apenas um trabalho. A reencarnação é apenas um trabalho onde milhões de seres ali encontram engajados, realizando tudo quanto é tipo de trabalho. E aquelas equipes responsáveis pelo processo de desencarnação? Quantos milhões de seres não estão ali, não se encontram engajados nesse processo de desencarnação? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque faz parte do tema. Quantos milhões de seres não se encontram engajados trabalhando como médico, trabalhando como enfermeiros, nos hospitais no plano espiritual? Quantos milhões de médicos nos hospitais no plano espiritual trabalham na área de correção dos corpos perispirituais? São milhões de médicos, milhões de enfermeiros, milhões de faxineiras nesses hospitais, milhões de funcionários que trabalham nesses hospitais. Você entendeu? Mas não basta. São milhões de operários construindo hospitais, construindo casas, moradias, construindo edifícios, construindo rodovias, ruas, saneamento básico.
São milhões de seres engajados, trabalhando, construindo escolas, faculdades, maternal. São milhões de seres engajados, construindo jardim de infância. Você entendeu? Por que eu estou dizendo isso? São milhões de seres engajados, trabalhando nas indústrias tecnológicas, no plano espiritual. Por que eu estou dizendo isso, queridos irmãos? Porque tudo que existe aqui na Terra é uma mera e insignificante cópia do que existe no plano espiritual. E o que existe no plano espiritual é uma mera e insignificante cópia de uma outra dimensão acima da dimensão espiritual. Olha só para você ver. Então, pare e reflita para você ver. Quantos milhões de seres nesse exato momento não se encontram trabalhando em zonas umbralinas, resgatando nossos irmãos que lá estão passando por aquele período de desintoxicação nas regiões do umbral. Quantos milhões de pessoas não estão engajadas trabalhando nas penitenciárias, na espiritualidade, trabalhando no sistema solar da espiritualidade? Porque tudo de lá existe melhor que aqui. Quantos milhões de seres não se encontram no plano espiritual engajados na área da arquitetura, da construção civil, construindo colônias espirituais, como por exemplo mesmo a colônia Esperança, a colônia Nova Era, e várias outras colônias. Ora, gente, foram construídas por mão de obras, por construtores, engenheiros, projetaram elas, depois eles elaboraram tudo e construíram. Foram necessárias mão de obras. Eletricista, pedreiro, servente, pintor, sabe? Do lado de lá tem dentista, tem oftalmo, otorrinolaringologista, tem gastro, tem ginecologista, tem aqueles clínico geral, neurologistas. Gente, tudo continua de lá. Quantos milhões de seres são tratados em casa pelos familiares? Eu já tratei desse item em outros vídeos, mas vou deixar uma palhinha novamente. Do lado de lá existe desencarne, existe velório, existe sepultamento, mas um dia eu vou adentrar essa área para especificar melhor para vocês.
Eu entendo isso. Só que o assunto agora não condiz. Meios de transporte aéreo, meios de transporte terrestre, sabe? É, geólogos, enfim, astrônomos. Tudo que existe do lado de cá, gente, existe de lá. Aí você pode me perguntar assim, mas você não está falando a respeito do caso de Segismundo. Estou. Use a inteligência, meu amigo e minha amiga. Eu estou falando aqui de reencarnação e de desencarnação. Você é que não está conseguindo acompanhar essa cachola aqui. Sabe por que eu estou falando de reencarnação e de desencarnação? Você quer uma prova? Eu estou querendo dizer para você que do lado de lá, como se diz muitas pessoas, depois que morre, não tem descanso não. Você vai estudar, você vai trabalhar, tem escola profissionalizante. Tudo que você aqui na Terra, se você é um eletricista, se você quiser, você vai continuar de lá eletricista. Só que você vai entrar em escola profissionalizante para você aprender como trabalhar de lá com a eletricidade de lá, porque a eletricidade de lá não é a mesma de cá. A medicina de lá não é a mesma de cá. Você está entendendo? Os automóveis de lá não são os mesmos de cá. As televisões de lá não são as mesmas de cá. O celular de lá não são os mesmos de cá. Você está entendendo? Então você vai ter que se atualizar. Porque se você não se atualizar, você vai ficar vivendo pra rua lá como mendigos que nós conhecemos aqui na Terra. E lá existe mendigos, lá existe favelas, lá existe subúrbio, existe casas de parafita. Ora, gente, existe tudo isso. Existe bar, existe prostituição, promiscuidade, sexo, droga. No entanto, 99% de tudo que não presta aqui na Terra veio de lá. Mas veio de lá de que forma? Os encarnados em espíritos aqui foram lá em espíritos e trouxeram aqui para a Terra. Você entendeu? É samba, é rap, é esses pancadão, esses remix, essas coisas todas, nada contra. Drogas, sexolatria, essa fantasia, essas ilusões todas que existem na Terra, essas traições, sabe, as ingratidões, o excesso de orgulho, de egoísmo, de avareza, de ciúme, tudo as pessoas buscam de lá o sustento para essas coisas que não prestam. Então a pessoa que diz assim, eu quando morrer, eu vou descansar. Muitas pessoas dizem assim, coitadinho, sofreu tanto, né? Hora dessa está nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. É o desejo nosso, né? Mas não tá não, gente. E como se diz o ditado, de lá o pau mói. Não é assim não. Se o indivíduo fez por onde merecer, vai para certas colônias mais ou menos boa. Se não fez por merecer, vai lá para as regiões umbralinas. Agora, não avalie as pessoas por aquilo que aparentemente você via nelas e que você as conhecia daquele jeito. Porque é o que encontra-se na consciência daquela pessoa é que lhe dará uma certa graduação
na erraticidade, no plano espiritual. Às vezes a pessoa que viveu aparentemente numa santidade tremenda, mas a consciência, a mente poluída, desencarna, vai direto para o umbral. Aí você um dia desencarna e você procura saber daquela pessoa. Ah, onde é que está meu tio? Meu tio, ó, meu tio, né? Aí eles levam o teu conhecimento, seu tio já faz 20 e tantos anos que está em regiões umbralinas. O quê? O meu tio? Um santo como viveu ele na terra? É, santo. Santo aos olhos dos encarnados. Mas aos olhos da providência divina, minha filha ou meu filho, nada passa impune. Vamos para o próximo capítulo, o próximo vídeo.